Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje é dia 31 de janeiro, estamos chegando ao último mês de 2022, fevereiro está à nossa frente e o nosso lema deve ser para frente e para cima. Nesta semana, nós chegamos ao estudo número 6 do nosso guia de estudos da Escola Sabatina e o título da lição desta semana é um título bem interessante. Paulo vai apresentar Jesus como sacerdote fiel. Sacerdote fiel. O texto desta semana está em Hebreus capítulo 7, verso 26, que diz assim: porque nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Sabe, a palavra sacerdote, ela vem do latim e é uma junção de sacerdos, que significa sagrado, e otis, representante. Portanto, sacerdote é um representante sagrado. E por que surgiu a necessidade de um sacerdote ou de um sacerdócio? A Bíblia apresenta que o pecado ele causou um abismo entre Deus e o ser humano. E esse problema se agravou cada vez mais logo após Adão e Eva terem caído em pecado e terem saído do Jardim do Éden. As gerações sucessivas foram cada vez mais se afastando de Deus e surgiu a necessidade, então, de Deus ter um representante diante do povo e de ter alguém que pudesse representar o povo diante de Deus. O sacerdócio, ele tinha essa função, né? De mediar, fazer mediação entre pessoas e Deus, mediar em favor, né, dos seres humanos. E quando nós olhamos para aquilo que Paulo está apresentando em Hebreus, e essa semana os capítulos 5 a 7 os capítulos de reflexão, Paulo está apresentando que esse sacerdócio, né, na Bíblia, o sacerdócio ele tinha duas ordens. A ordem de Levi, que tinha que ver com a tribo de Levi. Para ser sacerdote, ele precisava ser da tribo de Levi, escolhido por Deus. E a segunda ordem apresentada aqui por Paulo em Hebreus é a ordem segundo Melquisedeque. Sabe, Melquisedeque era rei de Salém. E a Bíblia apresenta Melquisedeque como rei e sacerdote. Quando nós olhamos, né, para Jesus, nós percebemos que existem algumas semelhanças no sacerdócio de Jesus com os sacerdotes daquele tempo, mas também nós vemos diferenças, né? A primeira semelhança é que Jesus ele foi designado por Deus. Jesus ele era um sacerdote humano. Ele tinha aspectos humanos. Também a lição aqui vai apresentar que Jesus foi alguém experimentado no sofrimento. Jesus foi alguém que também aprendeu a obedecer. Mas nós temos algumas diferenças, né? Jesus, ele era um sacerdote também divino. Ele adotou a natureza humana, mas ele era divino. Uma outra diferença é que Jesus não ofereceu sacrifício pelos pecados. Ele é o sacrifício dos pecados. E quando nós, né, olhamos aqui para Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, uma característica extraordinária é que Jesus ele não é apenas um sacerdote, ele também é rei. Melquisedeque era rei de Salém. A Bíblia não apresenta sua genealogia, sua morte. A Bíblia não apresenta seu nascimento, porque o propósito da Bíblia na figura de Melquisedeque é fazer dele uma tipologia, certo? Um símbolo do ministério sacerdotal de Jesus. Há muita discussão sobre quem é Melquisedeque, mas nós precisamos ficar com aquilo que está revelado na Bíblia. A Bíblia não apresenta muitos detalhes da vida de Melquisedeque, apenas apresenta que ele era sacerdote e rei, e apresenta também que Jesus, ele, na sua figura sacerdotal, ele também é sacerdote e rei. Sacerdote porque ele representa Deus ao povo, representa o povo a Deus, e rei porque ele é o soberano do universo. Ao morrer na cruz, ele conquistou o direito de ser o rei deste mundo que infelizmente havia sido usurpado por Satanás.
Satanás tornou-se o príncipe desse mundo, mas agora Jesus, ao morrer na cruz, ele se torna o nosso sacerdote e o nosso rei. E aí, amigos e irmãos, nós temos um grande compromisso. Nós precisamos também entender que nós somos um reino e sacerdotes. Nós fazemos parte do reino de Deus aqui nessa terra e somos representantes de Deus para as pessoas aqui nessa terra. Que Deus te abençoe, que você ande hoje de cabeça erguida, tendo a consciência de que você é filho do rei, você é príncipe, é uma princesa do reino de Deus, mas também você é um representante desse reino aqui na terra. Portanto, tenha consciência de que suas palavras, sua maneira de agir e reagir, elas vão revelar Cristo, vão exaltar o nome de Cristo ou vão envergonhar o nome de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom dia hoje e até o nosso próximo encontro.